Olá, tudo bem com você? Nós estamos aqui na TV Ondas Play, dentro dos nossos estúdios de número 1. Estamos começando mais um programa à luz da psicologia. Estão vendo que estamos iluminados, temos com a nossa equipe. Vamos ouvir a equipe dar um uou! Oi! Todo mundo aqui preparado para começar mais um programa dele. O Baigon, que não perdoa, ele mata. Dentro do campo da psicologia, calma, porque a gente traz um assunto do cotidiano e é discutido com o próprio mestre dos mestres, o Senhor dos Anéis, Dr. Luiz Aibinder, tradicional psicólogo, conhecidíssimo, né? Na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. Também através da TV Ondas Play, que está para todo o Brasil, mais 193 países, os principais aplicativos. Agora, só rapidinho, dá tempo. Você anota aí, vai no Play Store, isso, vai lá no seu celular mesmo. Vai no Play Store, né? Aí você vai colocar lá, TV Ondas Play, no Play Store. Vai aparecer lá a logozinha, você vai clicar, aparece instalar, é só instalar, não tem que se cadastrar, não tem que fazer nada. Instala, baixou ali no aplicativo, ele fica no seu celular, assim ó, como está aqui. Aí basta você clicar aqui na logo da TV, ó, automaticamente você já vai direto para a TV. Vai aparecer aqui um fonezinho e uma TVzinha. Aí você clica na TV, aqui, clica na TVzinha e já vai, ó, direto. Olha lá o Dr. Luiz Aibinder, rapaz, tá lá no celular. Dá um tchauzinho aí, Aibinder. Olha lá, tá vendo? Ele dando tchauzinho pra você. O programa é ao vivo. E você tem as reprises também aqui de toda a nossa programação através do seu aplicativo, no seu celular, no ônibus, no seu trabalho, aonde você quiser, né? Você pode levar e passar para todo mundo acompanhar o programa. Hoje nós vamos falar de um tema que eu não vou nem ler nada aqui. Geralmente eu preparo um textozinho para a gente começar a falar, um preâmbulo aqui. É um assunto que o Dr. Luiz Aibinder está ali, ó, esperando para falar, que você pode vivenciar. Eu acredito que muita gente está vivenciando isso e muita gente ainda sofre por conta de acontecimentos do passado. E muitas das vezes você está se autoflagelando porque acha que tudo que está te acontecendo é porque você cometeu aqueles erros, entre aspas, no passado. Não sabemos se é erro, se foi acerto, se foi um ciclo, como diz o Dr. Luiz Aibinder, mas nós vamos falar sobre isso aqui, tá? Sobre você estar vivendo prisioneiro do passado. Isso às vezes impede você de ir adiante, impede você às vezes de se amar a si próprio, né? Impede de você tomar uma decisão porque você vive prisioneiro tanto no passado, que acaba deixando você prisioneiro no presente e conturbado será o seu futuro. Dr. Luiz Aibinder, muito bom dia, seja bem-vindo ao seu programa, mais uma vez aqui na TV Ondas Play. Obrigado, Edilon, saudações para você, para todos que nos assistem, agradeço a futura participação, coloque suas dúvidas, não deixe passar nada em branco, eu estou aqui para esclarecer. Então, vamos ao que interessa. Vamos à vinhetinha, porque eu quero saber o que te contaram sobre ser prisioneiro do passado. Vinheta. Odilon, o passado também pode ser visto como uma janela que nos permite entender o momento presente. Assim como nós olhamos através de uma janela para ver o que está acontecendo do lado de fora, podemos olhar para o passado para entender como nós chegamos onde estamos hoje. Foi isso que me contaram. Tá, entendi. Então quer dizer que não é tão assim prejudicial a pessoa ficar olhando para o passado, mas viver no passado sim, né? Ancorado ao passado. O passado já passou. Até se chama passado porque já passou, né?
Quando você vive preso ao passado, você negligencia o presente, o que compromete o futuro. Não é uma boa coisa você ficar ruminando esse passado que não pode ser mudado. Eu estava falando de janela aqui. Imagine o seguinte: você olha o passado através de uma vidraça blindada. Você não pode tocar nesse passado, porque ele já tá determinado. Entretanto, você pode mudar o significado que você atribui às coisas que estavam no passado. Essa mudança de significado você faz no presente. Em psicologia, chama ressignificar. Aquilo que você considerou como ruim, você pode olhar para um outro ângulo, um outro prisma, e ver que não foi tão ruim, foi às vezes até positivo, ter acontecido tal coisa que no momento parecia ruim. Mas se você fica preso a esse conceito, a esse julgamento de ruim, você vai criar um sofrimento permanente. E esse sofrimento permanente, ele cola igual super bonder. Opa, o que é a produção? Tá bom, bota aí na conta, já fiz a propaganda, agora não adianta mais. Ele cola igual cola tudo, né? No coração da pessoa, na mente. E muita gente, às vezes, sofre, porque a pessoa envelhece até, a pessoa fica com mau humor, a pessoa fica qualquer coisa emotiva, a pessoa fica desanimada em prosperar, em ir adiante. E isso quando se trata de estar preso ao passado, por exemplo, a um ex-relacionamento, né? A pessoa se dedicou por um período grande a um relacionamento, e aí tem durante esse período, esse trajeto, uma grande decepção. O relacionamento se rompe, cada um vai para o seu lado, mas um vive como uma vaquinha, né? Andando, né? Para não falar o ditado que todo mundo já conhece. E aquele que foi tão dedicado durante o relacionamento, sofre, porque acha, fica criando dentro, buscando respostas, por que ele ou ela fez isso comigo? Se eu fui tão bom com ela, se eu fiz tantas coisas boas, se eu proporcionei tanto para aquela pessoa, e ela simplesmente andou para mim e vive hoje com outra pessoa, então vive em outra situação e nem sequer pensa em mim, e eu penso nessa pessoa todos os dias. Ó vida, ó azar. Então, a pessoa para a sua vida porque fica se autoflagelando e se questionando por coisas que aconteceu no relacionamento, no passado próximo, ou às vezes dura anos isso, doutor. Tem razão. Primeiro, essa pessoa está totalmente equivocada. Pode corrigir isso. Ela faz expectativas sobre o outro. O outro é o outro e vai viver a vida dele de acordo com os próprios critérios. Você esperar que o outro ou outra fique com a mesma dor de cotovelo que você tem, é motivo só causa sofrimento, não adianta nada. Segundo, essa pessoa que está sofrendo não entendeu que ciclos se fecham. Acabou aquele ciclo, aquele relacionamento, foi interessante, foi bom, foi útil durante um certo tempo, depois não foi mais. A vida caminha em ciclos. Você tem a infância, a adolescência, a idade adulta, velhice, etc. São ciclos. A Lua também anda em ciclos. Quando você aceita que ciclos se fecham e outros se abrem, você fica em paz. Mas você está olhando só para trás, só para o que já passou e não olha para o que pode vir. Então, essa imobilização, essa âncora que você coloca nos teus pés, te impede de desfrutar o presente, comprometendo o teu futuro. Então, a vida vai ser ruim. Aceite que tudo acaba. Não vai durar para sempre. Nada dura para sempre. Tudo é transitório. Nada é permanente. Eu já comparei aqui, Odilon, a vida com bolas de sabão. Aquelas que criança brinca, solta aquelas bolinhas de sabão. Você compra aquele brinquedinho em parques, né? Aquela bola de sabão é bonita, boa, etc., mas ela não vai durar para sempre. Ela, num momento ou outro, estoura. E a criança nem chora por causa disso, porque ela já sabe que vai estourar. Quando uma pessoa ganha flores, ela sabe que a vida daquelas flores que ela ganhou é muito breve. Mas ela também não chora por causa disso, porque ela entende que aquelas flores não são tão duráveis assim. Não são flores de plástico, são flores de verdade.
E os relacionamentos também não são relacionamentos de plástico, são relacionamentos de verdade. Aceite isso que dói menos. E por falar em aceite isso que dói menos, você pode mandar a sua mensagem pelo www.tvondasplay.com.br lá no chat ou pelo 21 99532 7705. 21 99532 7705 é o nosso WhatsApp para você mandar vídeo, texto, áudio, faça o que você bem entender aí, mas não deixe de participar, tá? Tenho aqui uma mensagem que também mandou no meu zap, uns que me conhecem, não se identificam, mas eu sei quem é aqui, mas não quer que se identifique, mas outros mandam participando mesmo, e tem um comentário assim, interessante. Viver no passado, Dr. Luiz Aibinder, é como uma vaca que rumina a sua alimentação depois de ter comido há muito tempo. Seria uma ruminação psicológica viver preso no passado? É, exatamente isso, uma ruminação psicológica. Essa ruminação psicológica geralmente leva à depressão, porque você quer mudar alguma coisa que você não pode mudar mais, que é passado. Então essa ruminação é inútil, não só inútil, ela é também prejudicial. Atrapalha teu presente e te deprime. A memória relacionada à fixação mental é chamada de memória genérica, doutor? Que coisa confusa, não entendi não. A memória relacionada à fixação mental é chamada de memória genérica, usando esse tipo de memória para nos engajarmos dolorosamente em situações passadas, como uma forma de aliviar o sofrimento. Não, eu não conheço esses termos, nunca vi nada, nenhuma explicação que levasse a isso. Só que você ficar fixado no passado, você está tendo um comportamento um tanto obsessivo, porque você não evolui, você está estagnada no ponto que você parou. Então, isso daí é obsessivo, não é memória genérica, essas coisas eu desconheço. Mas isso daí você está num pensamento obsessivo, inútil, se colocando como vítima de um passado, e a posição de vítima tem certas vantagens, embora seja bastante ruim. Você obtém a simpatia de quem está te ouvindo. Ah, coitado do fulano, sofre tanto, etc. As pessoas ficam com peninha de você. Mas é um preço muito caro para você obter peninha dos outros. E você não precisa de peninha de ninguém, só precisa ter amor próprio. A força da influência do passado, para quem permite entrar no seu cérebro, ela pode transformar a mente desse profissional, por exemplo, que precisa de usar a mente para o seu trabalho, mas está preso a um fato de relacionamento, por exemplo, que teve. Ela fica com a mente desatenta, perde a noção. Mas, por aí, eu vou te dar um exemplo que você vai entender bem. Se você está fazendo um programa, está fazendo uma apresentação, uma palestra, em alguma atividade, e você está pensando em outra coisa, não é como se você estivesse usando só uma pequena parte do teu cérebro e a outra parte está ocupada com o passado? Teu cérebro não funciona bem. Aí as pessoas começam a falar em público, fazer alguma tarefa, que totalmente distraídas, porque o cérebro dela está usando uma mínima parte para funcionar no que ela está fazendo, e uma outra grande parte está ocupada com pensamentos inúteis, que é o passado. Tem uma pessoa aqui que mandou e também não se identifica. O celular tem lixeira para a gente tirar tudo aquilo que nos incomoda e que a gente não gosta. O cérebro tem lixeira? Eu gostaria que tivesse, não tem não. Mas se você ficar atento ao momento presente, você tem uma espécie de lixeira. O cérebro também não tem um botão de deletar, mas se você ficar atento ao momento presente, aquilo que já passou, você bota na conta que já passou, focaliza o presente e vida que segue. A pessoa, para viver livre do passado, ela tem que exercitar o quê
na mente para conseguir ir apagando o que passou? Ela não tem como deletar. Você não fica livre do teu passado. Você pode fazer com que teu passado não influencie teu presente. O Sartre, um filósofo, ele dizia muito bem, o que é que você vai fazer com o que fizeram de você? Por exemplo, aquele caso que você falou, que uma pessoa se separa e fica ruminando lá o passado com o ex ou a ex, essa pessoa, ela está estagnada naquela relação. Ela não evoluiu, congelou no tempo. Não tem, e não existe, ainda não inventaram no cinema a máquina do tempo. Você voltar atrás e refazer certas situações. Aceite que acabou, vida que segue. Você não pode fazer mais nada a respeito daquilo. Qualquer pensamento que você tenha sobre isso é um enorme gasto de energia desnecessário. Por que pessoas inteligentes, né? Por exemplo, um psicólogo, vou citar o seu caso, um psicólogo, por exemplo, que teve essa grande decepção amorosa, sei lá, e ele diariamente lida com clientes que também passam por momentos como esse e chegam ao seu consultório, né, para pedir, assim, entre aspas, uma ajuda ou então orientações. Ela tem essa orientação para dar para os seus pacientes, mas não consegue ela mesma viver, ou ele mesmo viver sem se desprender do que aconteceu com ela ali no passado, no seu relacionamento, por exemplo. A prisão, essa prisão do passado emocional, ela atinge a todos, ou uma pessoa mais inteligente controla, menos inteligente é mais absorvida? Como funciona isso? O fato de ser psicólogo ou ter qualquer outro diploma não torna a pessoa mais inteligente. Sim. Torna ela mais instruída em determinado assunto. Ela não é mais inteligente porque tem um diploma. Tem pessoas sem cultura alguma, sem educação formal, que são muito inteligentes. Não, mas eu digo... Os aparelhos cheios de diplomas são umas bestas quadradas. Não, eu digo só no caso especificamente do psicólogo ou da psicóloga, que é acostumado a lidar com pessoas com esses problemas, mas ela vivendo esse problema não consegue se desprender. Um exemplo. De certa forma, a palavra não encaixa bem, mas no meu correio também, é uma hipocrisia. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Certo. Eu acho uma hipocrisia. Não há uma harmonia entre o que ela pensa e o que ela fala e o que ela faz. Isso está tudo desalinhado. Então, essa pessoa que vive desse desalinho é uma pessoa conturbada. Ela não está num bom equilíbrio. Se você alinhar o que você pensa com o que você diz e você faz, você está em harmonia contigo mesmo. Não estando nessa linha de horizontal, de combinação, você está em estado de desarmonia. Você fala uma coisa e faz o contrário. Você fala, meu pai fala para mim, não para de fumar, aquelas lições de morais todas. Eu digo, mas você fuma. É que não tive pai para me ensinar. Estava em desacordo com a regra dele mesmo. Então, a pessoa que vive presa no passado, ela vive aquela sensação de aquele caso que ela viveu, independente de qualquer que seja o caso, como o senhor mesmo disse aí, não teve um pai, ou então largou do marido, largou da namorada, largou do noivo, largou do ficante, seja lá do que for. Quando ela fica sofrendo com as coisas do passado, o cérebro, como funciona ali a cabeça? O cérebro que fica falando para ela, esse caso não é irreversível. Esse caso é irreversível, o que aconteceu com você. Me dá uma sensação, uma fixação mental fica na cabeça dessa pessoa de que o caso é irreversível, uma imutabilidade dessas experiências, ou isso pode ser transformado em experiências de vida. Porque são duas vertentes. Aquela que o cérebro fica martelando que não tem como esquecer, não tem como mudar, é uma fixação. E tem aquela que o cérebro pode falar, bom, isso aí serviu como experiência, não vou mais fazer isso na próxima, sei lá. Como funciona isso? Se eu fui, não, Primeiro, sei João, se eu fui claro aí, professor. Foi sim.
Não tem remédio para dor de cotovelo. Você vai na farmácia, não comprimido para dor de cotovelo, dá uma injeção para passar minha dor de cotovelo. Não tem isso. Vai doer. Esse rompimento da relação tem um comportamento semelhante no cérebro à dor física. Mas a dor física também passa. Se você não se distrair desse pensamento obsessivo em relação à pessoa, fazer outras coisas, se concentrar no que está fazendo, ver novas oportunidades de trabalho, de relacionamento, de diversão que surgem, aí sim você vai ficar fixada. Mas você pode mudar isso, prestando atenção a outras coisas que estão acontecendo. Você fica, nesse caso, um tanto cego para a realidade presente e de holofote ligado em cima do passado, o que não vai adiantar nada. Vamos lá então, você pode participar pelo 21 995 32 7705, gente. Tá preso no passado? Bota o dedo aí no celular, manda uma mensagem pra gente, ou então vai lá, tvondasplay.com.br no chat e manda sua mensagem. Parece que a produção diz que já tem comentários. Vamos ouvir então, David. Nós temos um comentário aqui agora da Bonitinha, ela mandou um áudio pra gente. Ela vem chegando, eu aqui vou esperando, a espera é difícil, eu continuo esperando. Vai, Bonitinha, manda aí seu áudio. Bom dia, Edilon. Bom dia, doutor Luiz. Buenos dias. Ai, eu sei que ele vai discordar de mim, mas vou falar assim mesmo. Eu acho que, se ainda dói, não passou. Se não passou, não é passado. Assim como as boas lembranças do passado refletem no presente, você lembra e tem aquela sensação boa, daquelas boas lembranças, daqueles bons momentos, eu acho que a mesma coisa acontece com uma má lembrança, sabe? Pode ser errado, pode, mas sinto muito, eu sou assim. Se ainda dói, não é passado, não passou e ainda é presente. Sinto muito se isso vai me atrapalhar em algumas áreas, em algumas coisas, mas é assim que eu sinto e é assim que eu vou ser. Fazer o quê, né? Beijo para vocês. Mandou bem. Ela tem razão no sentido que eu vou discordar dela, já estou discordando. Primeiro, Bonitinho, você está fazendo o que a gente chama em psicologia de raciocínio emocional. Você sente alguma coisa, portanto, você tem certeza que esse sentimento corresponde a uma realidade. Não é. Segundo, se você sente alguma coisa e ainda dói, vamos fazer a seguinte comparação. Você tem uma ferida, arranhou o braço, ou ralou o braço, cortou o braço, alguma coisa assim. Aí começa a fechar a ferida e fazer uma casca. Aí você fica coçando aquela casca, nunca vai cicatrizar. Aquela dor que era para estar cicatrizada, ela continua presente porque você está alimentando ela com maus pensamentos, ou coçando ela. É isso que está acontecendo. A dor fica permanente porque você permanece cultivando essa dor. Toda dor passa. Não vem com essa história, continua doendo. Por maior que seja a dor, perde o filho, perde a mãe, perde o pai, seja lá o que for, essa dor também passa. Na verdade, ela não passa. Ela sai do centro das atenções da pessoa. Com o tempo vai passando, as coisas vão mudando. Então, não acredite no que você sente. Se você está sentindo, mas duvide que seja um fato, é só um sentimento. Por exemplo, Odilon, quando a gente tem medo, é um fato ou só um sentimento? É um sentimento. Não tem foto, não tem fato. Então ela também tem dor, mas já não tem um fato. O fato já passou. Mas ela está olhando para trás. Bonitinha, não tropece numa pedra que está atrás de você. Não tem sentido. Então é aquela história de que você às vezes fica procurando motivos ou então justificativas para querer entender coisas que acontecem, né? Doutor Luiz Abinder, a vida é feita de ciclos em qualquer área. Você consegue me dar uma área que faça exceção?
Não. Eu também não. Como Olha, enfrentar... nós temos esse programa. Vai durar para sempre? Espero que sim. Não. Não. Você não dura para sempre. Não, para A sempre não. realidade muda, tudo Claro, muda. claro. Então, se você não aceitar a mudança, você está com problemas. Precisa de um psicólogo. Como a pessoa pode exercitar? Existe isso, eu falo isso porque a gente sempre fala de malhar, para cuidar do corpo, andar, para fazer bem para a saúde. Como a pessoa pode malhar o cérebro para se adaptar a novos ciclos? Primeiro, entender que são novos ciclos. Ciclos se fecham, ciclos se abrem. Que tudo é transitório. Três pilares do bem-estar emocional, que você poderia chamar até da iluminação, é aceitar o que é, primeiro pilar. Segundo pilar, não julgar. E terceiro pilar, aceitar que nada permanece. Quando você tem essa compreensão profunda, você vive em paz. Aceitar que tudo muda, vamos trocar pela palavra desapego. Você não está apegado a esse emprego, a essa pessoa, a essa situação. Você entende que aquilo que vem, vai. Desapego é isso. Não é que você não tenha nada. É não deixar que nada te possua, nem mesmo relacionamentos considerados quase que sagrados. Desapego é aceitar que aquilo veio, aquela bolinha de sabão da criança, as flores que eu dei como exemplo. Ela vem, você curte, mas sabe que não vai ficar para sempre. Desapegue-se. Esse é um dos pilares. Por que muitas pessoas não conseguem se desapegar, tanto da parte sentimental de relacionamento, como da parte material? Tem pessoas que vivem apegados a bens materiais, como carro, como dinheiro, como imóveis, como obras de arte. Por exemplo, nós tivemos um caso aí no Rio de Janeiro, que mundialmente foi divulgado, de um colecionador, né? Que ele era como é o nome? Curador, né? Como que é o nome? A pessoa quando coleciona e participa de leilões, acho que é curador de obras de arte, bilionário, porque as obras de arte dele que ele tinha ali num apartamento em Copacabana era coisa assim de milhões, mais de 200, 700, 800 milhões de reais que valiam aqueles quadros. Aí ele morreu, e aí ficou a mãe e a filha numa briga constante para ver a disputa por essas obras de arte. Bom, resumo. A mãe brigou com a filha, foram parar na justiça, a filha tinha uma mulher que roubou uns quadros e vendeu, e aí, enfim, ontem ela morreu, essa menina, caiu do prédio, caiu lá de cima do 10º andar, sei lá onde ela morava, na lagoa, e morreu. Tá aí, deu a notícia hoje, saiu nos jornais, enfim. A pessoa, quando fica muito apegada às coisas, ela deixa de viver, né, doutor? A vida se transforma em quê? Quando ela fica apegada a problemas do passado, ou a bens materiais, ou a dinheiro. Esse apego aí que o senhor comentou, o que causa para a pessoa? Sofrimento. Seja lá o que for que você se apegue, você vai sofrer. Porque aquilo que você está apegado vai desaparecer. Não é uma talvez desapareça, vai desaparecer. Dinheiro desaparece, saúde desaparece, beleza desaparece, relacionamento desaparece. E ninguém pode apresentar nada que seja permanente. Até o pão de açúcar, com o correr dos séculos, vai mudando de forma, pela erosão do tempo, da chuva, do vento. Então não tem nada permanente. Aceitar a impermanência da vida. Quando você bate de frente contra essa lei da natureza, resultado é sofrimento. Nada é permanente, tudo passa. Tudo passa. Não tem aquela música do Lulu Santos? Nada do que foi será do jeito que já foi o dia. Tudo passa, tudo sempre passará. É isso aí. Certo. Então agora estamos chegando à primeira parte do primeiro bloco. Falamos hoje sobre
prisioneiros do passado, né? Qual seria a moral da história? Daqui a pouco, porque nós temos um comentário e eu queria que o senhor falasse depois a moral da história para prisioneiros do passado. Mas tem comentários, o povo quer saber. Guest comentou assim: eu gostaria de esquecer do passado, mas às vezes parece que vivo em uma repetição dos mesmos erros. Eu gostaria de esquecer o passado, mas parece que eu vivo na repetição dos mesmos erros. Qual o nome da pessoa? Não quis se identificar. Isso. Tá bom. Se você repete os mesmos erros, não é erro, é insistência, teimosia. Você está tropeçando na mesma pedra quantas vezes? Você escolheu tropeçar. Uma vez, tudo bem, você estava distraído, tropeçou. Agora, você repete a mesma coisa, tem que repensar o que está te levando a isso. Indo mais profundamente um pouco, Odilon, a culpa, às vezes, é um sentimento inconsciente. A pessoa carrega culpas de uma forma inconsciente. E, né, nesse sentimento de culpa, ela acredita que não merece ser feliz. Então, ela faz coisas para se prejudicar, para não poder ser feliz. O nome disso é autossabotagem. Se você repete os mesmos erros, não aprendeu a lição, você não estaria de autossabotagem? Perpetuando o sofrimento com a infelicidade? É isso aí. Então, qual seria a moral da história para prisioneiros do passado, Dr. Luiz Aibinder? Moral da história, vinheta. Odilon, muita gente, infelizmente, sofre por causa do passado e do futuro também, sem se dar conta de que eles não existem. O passado é memória e o futuro é imaginação. O que nós fizemos no passado definia a pessoa que nós éramos naquela época. Mas acontece que você já não é aquela mesma pessoa. Você é a pessoa que você é hoje. Dito de outra maneira, Odilon, o passado é uma roupa que não nos serve mais. Um dos fatores que nos impedem de superar o passado é a dificuldade para aceitar o que já aconteceu e, portanto, tal coisa está fora do nosso controle. Parece uma coisa bastante óbvia, mas há muitas coisas irracionais do ser humano. Por isso, ainda que não sirva para nada, às vezes ficamos lamentando pelo que aconteceu ou pelo que deixou de acontecer. Como eu digo repetidamente, esse páreo já correu. Não podemos apagar o passado nem nos desfazermos da nossa história de vida, mas podemos sim ressignificar aquilo que nos causou sofrimento. Então, aceite o passado, aceite o que aconteceu e deixe de lado a culpa, a raiva ou o arrependimento. Entenda que você não pode mudar o passado, mas você pode mudar como você lida com ele. Então, não se culpe pelo que você não fez, tampouco por não ter feito do jeito certo. Você agiu com os recursos que tinha, falou o que achava ser certo e agiu da maneira que te foi possível. Se o tempo lhe fez reconhecer que os equívocos do passado aconteceram, veja isso com gratidão. Não cabe condenação. Tudo foi como podia ser. A corrente que nos prende ao passado, Odilon, é aquela frase: ah, mas se eu tivesse... É possível que isso nos leve a ruminações longas e eternas. Fantasiamos sobre os outros resultados possíveis. Imaginamos uma vida na qual aquilo não aconteceu, mas aconteceu. E no final das contas, estamos no mesmo lugar, com a agravante de agora estarmos diante de uma frustração mais forte e renovada. Enfim, Odilon, a minha recomendação para todos é tomar cuidado para não tropeçar em algo que já está atrás de você. O que passou, passou. O que passou, passou. E tudo passa, tudo passará. Então, meu amigo, vamos mudar de lado. O que passou, passou, já ficou as dicas para você. Agora tem outro papo aqui. Tem alguma coisa que não desce para você? Tem alguma verdade que são duras de engolir? Dr. Luiz Aibinder,
Se algum desejo teu não for atendido, não se surpreenda. Nós chamamos isso de vida. O que significa isso? Significa que nós estamos presos na infância bem primitiva nossa. Quando o neném chora, criancinha bebezinho ainda chora, aparece um seio mágico para dar comida para ele, mãos mágicas que limpam, tiram a fralda, botam a roupa, uma fraldinha limpa, etc. Os desejos dele dessa fase, basta chorar um pouquinho que ele é atendido. Entretanto, parece que por alguma razão estranha, algumas pessoas evoluem em todos os sentidos, mas isso deve ficar encravado lá na memória dela. Então, quantas coisas você quer e a vida não te dá aquele seio amável ou aquela mão que ajuda. Aí você fica furioso. A vida não é uma máquina de satisfazer desejos. O universo é indiferente, não está ligando se você está bem, se você está mal. Então, se você fica achando que merece tudo, que deve ter tudo, entenda, isso é vida, não vai te dar tudo. Algumas coisas sim, outras coisas não. E não é a vida que te dá, é você que conquista ou deixa de conquistar. Ó, às vezes um relacionamento não dá certo, né? Bom, eu sempre coloco aqui como exemplo relacionamentos porque é um assunto que tem muita evidência em todos os casos aí que a gente vê. Às vezes ele não dá certo esse relacionamento porque tanto ele ou ela no relacionamento quer que os seus desejos sejam atendidos. E viver a dois não é somente ficar um atendendo o desejo do outro. Não é isso, doutor Luiz Aibinder? A frustração acontece. Isso. O outro não é Papai Noel. O outro ou a outra não é Mamãe Noel. Sabe, não tem que satisfazer nossos desejos. Às vezes a pessoa está infeliz e casa para acabar com a infelicidade. Os dois fazem isso. Em vez de somar as infelicidades, eles multiplicam a infelicidade, porque nenhum vai se satisfazer, vai ficar infeliz e ainda vai ficar infeliz com raiva do outro. Você tem que fazer a felicidade por si mesmo. A felicidade não pode ser terceirizada. Minha mulher me faz feliz. Minha mulher não me faz feliz, não. Eu me faço feliz mesmo quando eu estou casado com ela ou mesmo se eu não estiver casado com ela. Ela não tem um poder mágico de me tornar ou te tornar infeliz ou feliz. Isso é contigo, uma realização individual, íntima. Não tem nada a ver com outra pessoa. Mas quando você fica botando a esperança e a culpa na outra pessoa, você deixa de ser o protagonista da tua vida e passa a ser só um figurante. O outro tem que fazer as coisas para que você se sinta bem. Não é isso, não. Você se sente bem por tua conta. E nos relacionamentos, Odilon, uma coisa que eu já falei aqui, que é fundamental, é respeito pelo outro. Como é que eu posso exigir da minha mulher alguma coisa? Exigir. Isso é desrespeito. Eu posso pedir, ela pode atender ou não. Mas desrespeitar, você tem que, não tem que nada. Ela só tem que comer, beber e respirar para viver. Todo o resto é uma opção. Eu não sei se eu fui claro aí para você. Não, foi, claro, e com certeza. Como o senhor cita vários poetas, filósofos tal, eu também gosto sempre de citar aqui a palavra, a gente vê na palavra de Deus muita coisa que é muito esclarecedora, às vezes, que as pessoas também têm que estar atentas. Porque lá tem uma frase que diz, uma passagem que diz que o seu tempo não é o mesmo tempo que o tempo de Deus, né? E às vezes você fica querendo que o seu desejo seja realizado, seja atendido de qualquer maneira, você entra em desespero, entra em pânico, né? Às vezes até depressão, ansiedade, essa falta de controle, né? Na espera dos seus desejos ser atendidos, doutor, tem como ser controlada? Tem, mas o nome disso é imaturidade. Por que as coisas têm que ser imediatas? Você, se fosse agricultor, você semearia hoje querendo colher amanhã? Você ia esperar o tempo certo. Não tem, as coisas não são imediatas, as coisas têm um tempo para acontecer. Mas se você é imaturo, você quer tudo instantaneamente. Por exemplo, eu tenho 2 filhos. Se eu peço alguma coisa aos 2,
eu tenho certeza que os dois vão fazer o que eu pedi. Um faz muito rapidamente, porque é o ritmo dele. O outro faz, mas não tão rapidamente, porque é o ritmo dele. Eu respeito os dois, eu não fico nem comparando, nem exigindo um determinado tempo para o cumprimento do que eu pedi. Cada um tem seu tempo. Tem aqui uma pergunta: existe alguma forma de se exercitar ou criar maturidade? As pessoas, quando falam assim, tem alguma forma, algum exercício para tal coisa, eu penso assim, tem alguma mágica? Não tem, não. Dá trabalho, é difícil, é um passo de cada vez, você vai tropeçar, mas com a insistência você consegue. Maturidade, aprender a tolerar as frustrações. A vida é frequentemente frustrante. E se você não consegue se frustrar, você vai ser um derrotado. Por exemplo, para você estar aqui nesse programa, você acordou cedo, deixou de fazer uma série de coisas que teria vontade de fazer, mas você se frustrou. Não, eu vou lá porque eu prefiro fazer o programa. E se alguém faz uma faculdade, quantas coisas abre mão, né, para fazer a faculdade? É o dinheiro que gasta na faculdade, é o tempo, horas de estudos, falta de lazer porque está estudando, etc. Não é maturidade? Agora, o imaturo quer tudo imediatamente. E uma definição patológica do imaturo, Odilon, é o psicopata. O psicopata não tolera a frustração, tem baixa tolerância à frustração. Ele quer que é logo, se não der logo, ele mata, ele rouba, ele faz o diabo. O desejo, né, pode ser associado, às vezes, à ganância, porque às vezes a pessoa, eu estava vendo um depoimento de uma atriz, que ela estava dizendo o seguinte, que ela sempre quis um apartamento naquele determinado prédio. Aí ela conseguiu comprar o apartamento, só que o apartamento dela era o do fundo e tinha o que era de frente, que tinha a vista para a cidade. E quando ela comprou o dela, estava ocupado aquele da frente. E quando ela foi se mudar para levar os arquitetos lá para fazer a adequação do apartamento dela, ela olhou o apartamento que ela queria, estava sendo desocupado e modificado, porque ia ser disponibilizado. E ela estava tão feliz com aquela compra do apartamento nos fundos, mas quando ela viu o apartamento da frente sendo disponibilizado, ela ficou com desejo, daquele apartamento e até esqueceu do outro, só pensava naquele da vista da frente. O que é isso, doutor? Isso daí é um dos problemas causados pela comparação. Imagine o seguinte, Otilon, você mora numa casa boa, confortável, numa rua, está bem satisfeito com a tua casa. Aí do lado, naquele terreno do lado, é construído um palacete. Aí você começa a ficar insatisfeito com a tua casa. Eu queria aquele palacete, não quero, mas é minha casa. A tua casa continua a mesma, a tua comparação que mudou. É isso então, aí. ela mudou o foco dela. Ela passou como a maioria das pessoas, a menosprezar o que tem, valorizar o que não tem. Isso pela comparação, isso é um problema seríssimo das pessoas. Isso nós chamamos de vida, né? Mas que tipo de vida é essa, doutor? Burra. Inveja? Burra porque se compara. A comparação gera inferioridade e inveja. Como é que você pode se comparar? Teu apartamento é teu apartamento, o outro apartamento é o outro. Como é que você vai se comparar? Como é que eu posso me comparar a outro psicólogo? Eu sei o que eu sei, faço o que eu faço, o outro sabe o que sabe, faz o que faz, ganha o que ganha, cada um é um. Cada um tem que preservar a sua singularidade. Eu sou quem eu sou e não sou igual a ninguém. Eu não sou melhor, nem pior. Eu sou diferente, eu sou eu. Só isso. Mas ela quer comparar o apartamento que ela comprou com o que deixou de comprar. E sempre vai ter o melhor ainda. Se ela comprar esse segundo, vai ficar de olho no terceiro. A gente sabe que aqui a gente colocou que se algum desejo teu não for atendido, não se surpreenda. Nós chamamos isso de vida.
Mas a pessoa, quando ela vive, né, quando ela não consegue o desejo atingido e vive dessa forma aí, como a gente estava falando, né, não vive nem para ela, não vive com raciocínio, vive para os outros e tal, aí ela vai para as redes sociais e lá nas redes sociais todos os desejos dela são atendidos. Vida da fantasia. E essa fantasia pode causar algum tipo de problema, como depressão, ansiedade ou algum problema psicológico? Já é um problema psicológico quando você se afasta da realidade. Mais cedo ou mais tarde, ela vai bater de cara com toda a força no muro inflexível da realidade. E vai doer. A realidade é outra, não é aquela que ela projeta, que gostaria que fosse. Vai doer esse choque da realidade. Até mesmo porque nós estamos vendo uma avalanche de pessoas das redes sociais, influencers e artistas, que o maior número de depoimentos dessas pessoas que têm milhões de seguidores, olha aí, você pode ser um deles que eu estou falando agora. Esse aí que você está seguindo, entre os milhões de companheiros que você tem seguindo aquela determinada pessoa, aquele que você está admirando e seguindo está sofrendo sérios problemas de depressão e não sabe lidar com aquele desejo não atendido, não sabe lidar com aquela situação. Dr. Luiz Aibinder, o que dizer para essas pessoas, para esses seguidores que deixam suas vidas para se espelhar na vida do outro? Não pertence a nenhum tipo de rebanho. Segundo, esses influencers, eles falam coisas que eles não praticam, que eles não vivenciam. Todo dia você vê no jornal notícias de influencers presos por alguma criminalidade. São pessoas merecedoras de serem seguidas. Tem gente melhor para você seguir, filósofos, pensadores antigos. Tem pessoas que merecem mais credibilidade do que essas celebridades instantâneas. Essas pessoas não estão com nada, nada. Eles são frequentadores de colunas policiais e são cheios de si que levam uma vida vazia. Não siga essas pessoas. Mas não, você pode até olhar, mas não tome aquilo como um guia, uma bússola para seguir aqueles comportamentos que eles ditam. Tá certo, doutor Luiz Aibinder cita aí, siga os filósofos, poetas, tal. Eu aproveito, deixa aqui, siga Jesus, vai preencher sua vida. Vamos lá então, tem comentário? Tem um comentário aqui da Bonitinha, quando o doutor Luiz Aibinder cantou aquela música, ela disse assim: olha só, o doutor todo trabalhado nos paranauês das músicas. Ih, doutor Luiz Aibinder todo trabalhado nos paranauês, paranauês das músicas. Bonitinha, eu não cantei, quem canta aqui é o Odilon. E dizem que quem canta seus males espantas. No meu caso, não é o seguinte: quando eu canto, eu espanto todo mundo que está por perto. Não canto nem parabéns para você, Bonitinho. Lamentavelmente. Doutor Luiz Aibinder, muito bom esse programa, tão bom que passa rápido demais, né? Eu queria saber o seguinte: poderíamos falar sobre o quê no próximo programa? Qual seria um tema legal para a gente falar? Porque o de hoje foi muito bom, hein? Parabéns para o senhor, hein? Parabéns. Eu estou aberto a sugestões, Odilon. No momento eu não preparei nenhuma ideia, mas qualquer ideia que você tiver do campo da psicologia, tuas ordens. Que tal desapego? Ótimo, nota 10. Odilon matou a pau. Então... Eu nem vou me comparar contigo, porque eu vou ficar com complexo de inferioridade, Odilon. Ai, meu Deus, eu que quero que o meu desejo de ser como você seja atendido. É que eu falo que quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu filho. Doutor Luiz Aibinder, qual seria então, roda a vinheta para o pensamento do dia? Eu não ouço a vinheta. Bem. Pensamento Vamos do lá, dia. João. Eu gosto do passado bem passado, do presente ao ponto e do futuro cru.
É assim que eu gosto. Ai. Então, vamos chegando ao final de mais um programa. Quero agradecer a você que participou, você que mandou mensagem, você que não mandou, mas acompanhou. Aliás, já recebi agora aqui uma mensagem no Zap. Eu quero o link desse programa. Não pude chegar a tempo. Eu quero o link desse programa. A Mônica também mandando mensagem que quer o link para postar. Ela reposta, tá? A dona da escola Geração CEIMPRO. O nome dela é Mônica. Estava inclusive lá esperando para te conhecer também. E ela manda um beijo para o senhor, Dr. Luiz Arbinter. Manda um beijo para a Mônica. Para você, Mônica. Obrigado pelo carinho. Da Geração CEIMPRO, tá? Inclusive é ela que tem interesse de fazer um grande evento aqui. Um grande não, né? Um evento para atender as necessidades aí da área, da cidade. Então, Dr. Luiz Aibinder, roda aí a música do dia para o Dr. Luiz Aibinder, que falamos hoje sobre desapego, né? Presos no passado, aquela pessoa que está vivendo lá atrás. Tudo passa, tudo sempre passará. Que passou, passou, meu filho. A vida vem em ondas como mar, num indo e vindo infinito. Tchau, Dr. Luiz Aibinder. Tchau, até semana que vem. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Obrigado.